Boa noite a toda a igreja, aos irmãos que estão conosco, aqueles que estão nos acompanhando aí pela transmissão. Sejam bem-vindos a esse momento de adoração, de culto que ora prestamos ao nosso Deus. Realmente Deus esteja espalhando graça sobre nossas vidas nessa noite, através de tudo aquilo que nós vamos oferecer a Ele, mas também aquilo que nós vamos receber dEle. Que tudo realmente contribua para o nosso crescimento cristão, para o fortalecimento da nossa fé e que tenhamos realmente um momento especial na presença de Deus juntamente com os irmãos. Quero dar a nossa palavra aí de boas-vindas àqueles que estão conosco, a alguns que com certeza ainda vão chegar, que são aguardados, alguns que poderão ainda nos visitar, enfim, né? Que Deus esteja realmente abençoando esse momento na vida dessa igreja. Eu quero deixar com os irmãos, nesse primeiro momento do culto, uma palavra bíblica que se encontra no Salmo 95. Se os irmãos quiserem acompanhar, Salmo 95, versículos 6 e 7 da palavra de Deus, nos diz o seguinte: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Amém. Que honra, que privilégio, que alegria nós podermos dizer isso, não só assim da boca, mas também de coração. Falarmos, reconhecermos, declararmos isso, que temos esse Deus e que reconhecemos que Ele é o nosso pastor e nós somos ovelhas da sua mão. Da mão que Ele nos estendeu um dia, através do seu Filho, cravando na cruz para nos dar a vida. Então, louvado seja o Senhor por cada um de nós nesta noite. Quero convidar os irmãos a, se acharem melhor, para ficarem de pé e vamos adorar ao Senhor com os cânticos que nós temos preparados para esse momento. Peço desculpas aos irmãos, porque nós ainda não temos aí a projeção da letra, mas é o cântico Ele Exaltado. Creio que todos já conhecem bem, se tiverem aí como puxar aí pelo celular a letra, mas é muito bom a gente poder adorar a Deus reconhecendo, né, e exaltando o seu nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Muito bom. Só quem é de Deus que consegue dizer isso, declarar isso. Agora nós vamos apresentar um louvor. Talvez alguns irmãos conheçam. Se quiserem se assentar, poderão fazê-lo. Se quiserem permanecer de pé, fique à vontade. Alguns irmãos já poderão até conhecê-lo. Se não, vamos ouvir, vamos aprender e vamos louvar ao Senhor juntos. É um hino que traz como base o versículo bíblico que fala: como a corça anseia pelas águas, nós também devemos suspirar pelo nosso Deus. Então é a declaração que o autor faz, comparando a necessidade de ter esse Deus nas suas vidas. Então, como a corça anseia pelas águas, nós devemos também suspirar por Jesus no nosso viver. Como a corça anseia pelas águas, eu suspiro por Jesus em meu viver. Meu espírito se alegra em louvar. Aleluia, aleluia. Novamente. Como a corça anseia pelas águas, eu suspiro por Jesus em meu viver. Meu espírito se alegra em louvar. Aleluia, aleluia. Fui criado para louvor da sua glória. Sou imagem e semelhança de Jesus. Quero dedicar a Ele o meu louvor e o meu viver. Aleluia, aleluia. Isso é a inspiração do meu viver. É o Cordeiro que o livro abrirá. Cante salmos desse livro, entre os nomes desse livro. Aleluia, o meu nome vai chamar. Novamente. Cristo é a inspiração do meu viver. É o Cordeiro que o livro abrirá. Entre os salvos desse livro, entre os nomes desse livro, aleluia, o meu nome vai chamar. Mais uma vez, agora vai ficar melhor, né? Como a corça anseia pelas águas, eu anseio por Jesus em meu viver. Meu espírito se alegra em louvar. Aleluia, aleluia. Fui criado para louvor da sua glória. Sou imagem e semelhança de Jesus.
Quero dedicar a Ele o meu louvor e o meu viver. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Cristo é a inspiração do meu viver. É o Cordeiro que o livro abrirá. Entre os salvos escolhidos, entre os nomes desse livro, aleluia, o meu nome vai chamar. Cristo é a inspiração do meu viver. É o Cordeiro que o livro abrirá. Entre os nomes escolhidos, dentre os nomes desse livro, aleluia, o meu nome vai chamar. Oh, glória, aquele que tem essa certeza, que diga amém, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento, entregando as nossas vidas ao Senhor, entregando também a vida do pastor Alex, que estará nos trazendo a palavra do Senhor nesta noite. Pai de amor, muito obrigado, porque tudo tem sido tão gracioso para conosco. Mais uma vez nesse dia nós podemos estar juntos dos nossos irmãos, nesse momento tão bom, tão agradável, que faz tão bem para a nossa alma, quando estamos juntos, nosso Deus, em unidade de coração, de pensamento, de espírito, adorando ao Senhor como Deus das nossas vidas. Obrigado, Pai, por tamanho privilégio, por tamanha graça que recebemos, de podermos dedicar ao Senhor a nossa vida, e que essa dedicação não seja só por meras palavras, mas que seja um exercício diário nas nossas vidas, que Tu possas realmente ocupar em nossa vida aquele lugar que lhe é devido, e que nós possamos, nosso Deus, sob a direção da Tua presença em nós, frutificarmos, mostrarmos realmente a esse mundo o quanto é importante termos e vivermos a verdadeira vida só encontrada na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Fala, Senhor, a nós nessa noite através da Tua palavra. Transforma-nos, edifica-nos para a honra e glória de Ti mesmo. Usa o pastor Alex como ferramenta do Senhor para nos trazer aquela palavra viva e eficaz e tão necessária para as nossas vidas. Receba, Senhor, a nossa palavra, a nossa adoração, e abençoa cada vida que aqui está. E se porventura nós temos alguém nesse lugar, nessa casa, nessa noite, que ainda não tem encontrado a Jesus Cristo como seu Salvador e a Ti como verdadeiro Deus, que hoje, nosso Deus, essa pessoa possa ter essa oportunidade. E também aqueles que estão ao alcance dessa transmissão, que podem, nosso Deus, também ser atingidos também por essa palavra. Toca, Senhor, também nas suas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Receba a nossa oração, o nosso pedido, pois nós oramos, agradecemos e, em nome de Jesus, o fazemos hoje e sempre. Amém e amém. Pastor Alex, tem a palavra. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom ver aqui cada um de vocês, inclusive aqueles que visitam essa igreja. Eu espero que o pastor de vocês saibam que vocês estão aqui, tá bom? E aí, grande Jackson, Ellen, Alex, Kesley, Nicolas. Prazer ter vocês aqui com a gente. Estamos felizes de ver cada um dos irmãos, inclusive aqueles que estão em suas casas ou em, quem sabe, outro lugar. Quem vai assistir depois essa transmissão, que o Senhor também possa abençoar vocês, como o pastor Eliezer. Quase saiu. Já orou aqui. E se os irmãos me permitem, eu gostaria de que orássemos mais uma vez, pedindo a Deus pela vida da irmã Mayra, do pastor Irlane. Os irmãos receberam lá, hoje de manhã, né? Ela nos fazendo chorar e depois nos fazendo sorrir, né? O primeiro áudio foi de estímulo para que nós estivéssemos juntos como igreja. E o segundo áudio foi dizendo, amanhã eu entro na faca, né?
E graças a Deus, se Deus permitir, se confirmar, né, Brian? Amanhã a mamãe faz mais uma cirurgia. E vamos orar pela vida dela, a pastora Ivane também, vamos falar com o Senhor? Pai, somos muito gratos a Ti, porque o Deus que Tu és nos concede confiança para orar e nos descansarmos naquilo que Tu fazes. E nós estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja e inclusive na vida, o pai da família pastoral que agora, não mais oficialmente, à frente do rebanho, continua no coração de cada um dos que o Senhor presenteou com aquela família, Pai. Rogamos-te, ó Deus, que amanhã a cirurgia da nossa irmã aconteça e seja um sucesso e que por Tua graça e para a Tua glória ela nos seja restituída junto ao seu marido o mais breve, conforme a Tua vontade, Pai. Continue sustentando-os, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra ou acesse a sua Bíblia aí em Judas. Judas está antes de Gênesis. É só você pegar o índice, está antes de Gênesis, aí você vai encontrar lá a página de Judas. Viu como é que está antes de Gênesis? Mas brincadeiras à parte, é o penúltimo livro da Bíblia, lá coladinho com o Apocalipse, né? A cartinha de um só capítulo. Judas, capítulo 1, na verdade, a gente nem fala assim, porque a divisão de capítulos se refere a quando tem mais de um capítulo, né? Nesse caso, a gente fala só os versos. Mas como na minha Bíblia está aqui, ó, Judas 1, então vou falar Judas 1. Então versos 20 até o verso 25. Judas, versos 20 a 25. Diz assim: Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixões de alguns que estão em dúvida, salvem outros arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Vou tentar me lembrar de deixar o microfone mais perto aqui, viu, pessoal da transmissão aí. Vou fazer aquele negócio do Silvio Santos para ficar penduradinho aqui, ficaria perfeito, né? Gente, esse texto é um texto conhecido, talvez, da maioria dos irmãos aqui. Agora vocês percebem que ele começa com um porém, com um mas, uma conjunção adversativa. Ele começa com algo que o conecta ao que veio antes. E o que veio antes? Eu queria fazer um panorama rápido do que veio antes, inclusive lendo tudo, desde o verso 1 até aqui. E a gente perceber do que Judas está tratando e pensar como extensão do que nós vimos hoje de manhã. Quem, porventura, não assistiu, está gravado, né? Foi gravado hoje de manhã. Por favor, assista, vai fazer bem para os irmãos, tenho certeza que a gente falou da palavra de Deus. E a gente vai, então, dar seguimento ao que a gente viu de manhã. E eu quero pensar com vocês um pouco mais na importância de nós entendermos como devemos ser igreja. Hoje de manhã nós pensamos em como ser igreja. E vimos que é um ciclo. Jesus deu a vida porque amou a igreja e ele quer apresentá-la, está trabalhando para isso. É uma obra que vai dar certo, porque aquele que começou vai terminar. Como disse um teólogo, Deus não começa nada que ele já não tenha terminado. E então, ele está trabalhando para que a igreja seja apresentada a ele santa e gloriosa, perfeita. E nós vimos que ele usa pastores, mestres para aperfeiçoar os santos. Ele faz com que nós ensinemos e admoestemos os irmãos para que possam ser apresentados a ele. Deus dá liderança fiel à igreja. E depois nós vimos que a igreja mutuamente deve se cuidar para que ela seja essa igreja perfeita em Cristo. Esse é o ciclo. Como ser igreja? Entendermos que nós nascemos pela obra de Cristo, que é implementada por meio de liderança que ele mesmo dá para a igreja, que capacita a igreja para a obra do ministério, que é a edificação dos cristãos em amor.
conforme vimos em Colossenses e em Efésios. Ok? Muito bem. Dito isso, olha para a sua Bíblia novamente e veja a cartinha de Judas. Judas, provavelmente o meio-irmão de Jesus, filho de Maria com José. E quando você não olha na sua Bíblia a presença de José, quando, por exemplo, é dito lá para a gente nos evangelhos, que Maria e os irmãos de Jesus, inclusive irmãs, foram lá ter com ele. Por que nunca fala de José? Provavelmente José era um homem mais idoso já quando ele se casa com Maria, e é muito provável que ele tenha morrido antes do ministério público de Jesus começar. Por isso que nunca nos é citado, nunca nos é informado o que está acontecendo com José nesses momentos. Nós encontramos em Atos 1, por exemplo, que a família de Jesus estava lá na casa onde havia uns 120 aproximadamente. Maria e os irmãos de Jesus. Aqueles que em João 7 debocham de Jesus, que são seus irmãos, eles fazem uma chacota com Cristo, porque não acreditavam nele, eles agora creem e seguem. E provavelmente o Tiago, que aparece em Atos capítulo 15, no primeiro concílio da igreja, que é o mesmo escritor da carta de Tiago, era irmão de Judas, como está aqui. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Provavelmente meio-irmãos de Jesus, já que o nome deles é citado em Marcos capítulo 6, inclusive. Como irmãos de Jesus, filhos de Maria e José. Ok? Interessante observar isso, né? Então, esse homem que está escrevendo para a igreja, ele escreve para que igreja? Versos 1, na segunda parte. Aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Ele aqui fez a sua apresentação, fez a sua destinação, ele disse quem ele era, disse para quem estava escrevendo, faz aquele desejo, né, de que Deus faça coisa com eles, como aqui, misericórdia, amor e paz sejam multiplicados. Aí ele começa a tratar do assunto da carta que ele precisa tratar. Eu não vou adentrar em detalhes, porque senão a gente vai ficar aqui numa vigília e aí vai ter problema contrário de hoje de manhã. Vai dizer, pastor, já está empanturrando. Para. A gente vai ter problema, né? Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar, para encorajá-los, né, a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu tinha um assunto para tratar, a salvação, mas acontece que tem um problema. E eu preciso tratar desse problema com vocês. Tem um problema acontecendo nas igrejas. E vocês precisam ficar espertos, atentos. Qual é o problema? Versos 4 em diante. Certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas dissimuladas, elas se escondem no meio da igreja. Tá? São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, gente que faz a graça ser a graça barata, aquela graça que não gera santificação. Eles transformam em libertinagem a liberdade que há em Cristo. E aí, seguindo, verso 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Ele dá 3 exemplos de julgamentos que Deus fez na antiguidade, históricos, tá? Dos anjos que caíram. O primeiro é daqueles que não creram durante a travessia do deserto, e depois aquelas cidades que foram destruídas no tempo de Abraão e Ló. E aí ele vai dizer então, verso 8 em diante, do mesmo modo, também esses que eu estou denunciando que entram sorrateiramente na igreja sem ser notados, quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. É gente que tem problema com
Começa com A. Termina com autoridade. Autoridade. Eles não aceitam ninguém sobre eles. Entram de mansinho e se demonstram falsos mestres quando eles mostram as unhas. Diz que o pastor sabe a diferença, né, de ovelha e lobo disfarçado. Quando dá cajadada, o lobo mostra os dentes. Eles são assim. Eles não aceitam autoridade, eles questionam tudo quanto é autoridade. Parecem ser muito bonzinhos, parecem gostar de liberdade, tornam a graça barata, qualquer coisa está válida. Mas na hora de receber direção, eles não aceitam. Eles não gostam de ninguém sobre eles. E aí há um contraste feito com eles. Verso 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar a sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Eles totalmente diferentes de quem é respeitoso. Até mesmo o Judas dá o exemplo de Miguel, o arcanjo, que respeita o fato de Satanás ser uma criatura de Deus, então ele respeita, ainda que ele estivesse lutando contra ele, mas ele o respeita. Esses não. Essa gente é gente comum, réis mortais, que não se comparam a anjos que se portam com respeito. Eles são completamente avessos a esse tipo de respeito. Aí, as sentenças aparecem, versos 11 em diante. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Muita coisa para explicar, mas hoje não vai dar. E para a gente continuar a rimar, eu vou continuar. Tá bom? Vocês depois pesquisem. Verso 12. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Eles não têm consistência. São rochas que boiam. Aliás, submersas. Banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. Eles se infiltram, ficam escondidos. Essa é a ideia. Vocês estão vivendo com eles, eles estão aí metidos no meio de vocês, submersos entre vocês, mas vocês parecem que não compreendem que eles estão aí. Eu estou avisando a vocês. Abram os olhos com eles. Tá? São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Quem tem lavoura aí? Quem tem uma hortinha em casa? Eu tenho uma fazenda lá em casa agora, Jackson. É um pé de chuchu que eu plantei lá. Tem exatamente esse pedacinho aqui de terra no meu quintal, que é todo de ardosa, fechado, e tem uma roseira antiga lá. Aí eu joguei um chuchu que brotou, que minha mãe me deu, e não é que ele brotou lá e pegou a grade todinha da frente, né? Tá dando chuchu pra caramba. Olha, aquele chuchu bom demais, aquele bem escuro, enxutinho. Quem gosta de chuchu aí, levanta a mão. Você sabe, não tem gosto de nada, mas é uma delícia, né? Eu também acho. Eu amo chuchu. Aí você tá vendo o seu chuchu secando. E aí você vê uma nuvem no céu. Você podia pegar a mangueira e molhar, mas você não tem esse costume, né? Misericórdia. Coitado do meu chuchuzeiro lá. E aí você espera que a nuvem traga água, mas daqui a pouco troveja, vem relâmpago e daqui a pouco o céu está aberto. São esses caras assim. Eles fazem barulho, apresentam muita coisa quando estão ali, tem uma presença até, mas não tem fruto, não tem efeito benéfico para a comunidade. São árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Misericórdia, os caras estão mal, né? Eles estão bem mal. Mas vamos seguir, eu quero que você veja mais adiante. Eu não posso aprofundar demais essa primeira parte aqui. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, há uma profecia, não está no Antigo Testamento, mas Judas usa uma tradição dos judeus, e se ele endossa escrevendo o texto inspirado, então certamente é uma verdade de Deus sobre o que Enoque, aquele que andou com Deus e Deus o tomou para si.
ele foi também um profeta. E ele disse isso aí, sobre essas pessoas. Verso 16 continua a sentença e a descrição. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Cuidado com quem vive reclamando dos outros com você, mas perto de você fica assim, você é o cara. Você é o Roberto Carlos, pode cantar. Esse cara sou eu. Vocês já viram que eu só canto cântico, né? Eles são assim. Eles vivem murmurando, vocês viram, o verso todo diz isso. São descontentes, mas com você, eles massageiam o seu ego. Nunca criticam você de nada. Isso enquanto eles estão com você. Porque quando eles estão com outra pessoa, eles vão murmurar de você e vão falar bem na frente de quem por trás falavam mal. De quem falavam mal. São esses caras. Cuidado, cuidado. É um desafio a gente não viver de temor de homens, de querer agradar a pessoa que está perto às custas de falar mal de quem está longe. A gente tem que ter coragem de fazer igual Jesus. Jesus era profeta verdadeiro, é o profeta verdadeiro. Pois ele pega Malco, que quer matar-lhe, e lhe cura a orelha cortada. E ele repreende a Pedro, o amigo que quis defendê-lo. Que é isso, rapaz? Eu vou tomar o cálice que o pai me deu? Vai guardar essa espada. Ele abençoa o inimigo e repreende o amigo. Na cara dos dois. Porque amigo de verdade lida com a verdade e não com corporativismo, com bajulação. Misericórdia. Provérbios 27. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Misericórdia. Cuidado. Aí ele faz um contraste. Verso 17. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que Judas era um crente no apostolado verdadeiro também, não nos apóstolos moderninhos, mas daqueles que de fato eram apóstolos conforme o perfil de Atos, capítulo 1. Capítulo 2 de Atos, verso 42, é nos dito que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E Judas, que não era apóstolo, ele era um meio-irmão de Cristo, se considera um servo de Cristo, ele vai dizer, meus irmãos, vocês devem se lembrar das palavras que ouviram dos apóstolos. Vejam que naquela época, o próprio meu irmão de Cristo tinha essa visão da importância da palavra apostólica. Daqueles 12, incluindo Matias, tirando Judas que tinha se matado, e posteriormente, como aquele que nascido fora de tempo, Paulo. Ok? Vocês precisam se lembrar das palavras que eles nos ensinaram a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, verso 18, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisão. Não é difícil a gente saber quem são essas pessoas. Elas são aquelas que reclamam de tudo, mas sempre te bajulam, nunca te repreendem por nada. Importante observar isso. Isso é muito fácil de averiguar. Judas está ajudando muito a igreja aqui. E tem um monte de outras coisas que a gente poderia adentrar aqui. Mas nessa hora também ele ajuda bastante, porque ele está lembrando a gente que os apóstolos disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, gente que não leva nada a sério, que andam segundo as suas próprias vontades, as suas paixões, gente que não aceita a autoridade bem, já falou lá atrás. E eles são pessoas que promovem divisão. Então a gente recebe uma direção que biblicamente a gente viu com a nossa consciência livre, e permita-me dizer, como bons batistas que somos, eu poderia dizer apenas que como bons crentes que somos, mas infelizmente tem um monte de gente por aí tendo fé por tabela, e há igrejas que fomentam, e há ministério pastoral dentro de igreja batista que fomenta isso, em que o pastor mata no peito e faz o gol sozinho, e a igreja tem que andar na tabela do que ele acredita. Não, os bereanos conferiam para ver se de fato era assim, por isso eram mais nobres. Um dos princípios batistas é a liberdade de consciência e, por consequência, a responsabilidade individual perante Deus. Então, todos devem estar atentos, porque quando eu não tenho base bíblica clara para fundamentar alguma coisa contrária ao que eu recebo da autoridade que está sobre mim, eu me submeto àquilo. Mas se na frente eu não falo nada e nem falo com quem deu o ensino,
mas nos bastidores, de casa em casa, eu falo diferente do que eu ouvi, eu sou um promotor de divisão. Tudo aquilo que não pode ser falado, não fala para o pastor isso não, fica só entre nós aqui. É para a gente orar. Ainda bota Deus na parada, né? Se não tem base bíblica clara para refutar, e se não pode ser dito às claras, fecha os ouvidos. Não é de Deus para você. É promotor de divisão. É o que ele está dizendo. Eles seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Fazem apenas o que lhes dá na telha, né? E não são guiados pelo Espírito. Aí a gente encontra o verso 20. Agora, preste atenção aqui. Pensem comigo. O que seria o oposto exato a falsos mestres? O oposto. Verdadeiros mestres. Concordam? Sim ou não? Isso seria o obóvio para a gente, né? Diria o professor O'Neill. Quem conheceu o professor O'Neill aí? Jamil ou Jaik? Ninguém? Foi meu professor de biologia. Ele fazia umas piadinhas dessas para a gente não dormir na sala. Às vezes funciona para o sermão também. Porque o pessoal sabe que é óbvio a palavra. Aí chama atenção, né? Tomara que funcione. Brincadeira com vocês. Preste atenção nisso aqui. O oposto exato a falso profeta, a falso mestre, é profeta verdadeiro. Mestre verdadeiro. Então, na nossa lógica, o que acontece em outros textos, inclusive, Paulo faz contraposição entre falsos profetas e ele. Aqui Judas não faz isso. Quem é a contraposição? Quem é que previne? Quem é que ajuda a igreja a não cair na rede, na teia dos falsos profetas? A própria igreja. Vocês perceberam isso? Veja de novo agora os versos 20 em diante. Olha só. Ele não está escrevendo a pastores. Ele não está escrevendo para Tito nem para Timóteo. São as duas únicas cartas pastorais. E tem um texto também dedicado a pastores, que está em 1 Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Quando ele fala, vocês presbíteros, eu rogo a vocês que vocês pastoreiem como eu. E ele vai falar para os pastores que estão recebendo a mesma carta que as igrejas receberam, no caso de Pedro, e aí ele se dirige lá no finalzinho, que é o último capítulo da primeira carta, aos pastores. Tirando esses três textos, Tito, Timóteo e 1 de Pedro capítulo 5, todos os demais textos são para a igreja, inclusive os evangelhos. Teófilo, para quem Lucas escreve o evangelho de Lucas e o livro de Atos, era um representante de uma comunidade, e aquilo era para a comunidade desfrutar. Preste bem atenção. Judas está escrevendo para a igreja. E olha como ele dá para a igreja as armas para vencer os falsos profetas, os falsos mestres. Vamos olhar de novo aí, olha para a sua Bíblia. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, aquela fé que de uma vez foi entregue aos santos, lá no verso 3. Verso 3, acho que é. Isso, lá no finalzinho. Eu escrevo para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aí nós encontramos aqueles se referindo à mesma fé. Vocês, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, que vocês têm, os falsos profetas não têm. O Espírito ilumina a mente de vocês. Ele fala no coração de vocês. Ele ilumina o entendimento de vocês para entenderem a palavra. Então, edificando-se nessa fé e orando no Espírito, aí ele dá um imperativo. Mantenham-se no amor de Deus. Não saiam da base do amor de Deus. Onde é que Deus provou o seu amor para conosco? Em que Cristo? Ele está apontando para a cruz aqui. E aí a gente canta, eu olho para a cruz. É para lá, você não pode sair dali. Mantenham-se firme ali. Aqui vocês encontram a cédula verdadeira. E naturalmente vocês vão identificar as falsas. Não importa com que roupagem elas venham. Se vocês conhecem bem o amor de Deus, vocês não aceitam
as mentiras de Satanás. Mas uma condição para esse imperativo, não só edificando-se na fé, não só orando no Espírito, mas também vocês devem se manter no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Ou seja, o imperativo é um só: mantenham-se firmes no amor de Deus. Como que vocês fazem isso? Vocês fazem isso edificando-se na fé, orando no Espírito e esperando a misericórdia de nosso Senhor. Refere-se à volta de Cristo. Mantenham-se no amor, lembrando que vocês têm uma fé, um corpo de doutrinas que lhes foi entregue. Vocês têm a comunhão com o Pai por meio do Espírito na oração. Vocês têm a esperança de vida eterna, que é a manifestação final da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduzirá para a vida eterna. É assim que a gente vence falsos mestres. Além disso, aqui ele fala de uma coisa que parece que é mais foro íntimo. É a Iderlene edificando-se na fé, é o Eliezer orando, todo mundo fazendo a sua parte. Só que agora ele começa a falar de coisas relacionais. Olha só o verso 22. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Enquanto ele falou dos falsos mestres, que são pessoas que já desde a eternidade foi dado um veredito de condenação para eles, ele agora distingue essas pessoas e diz: na igreja de vocês haverá gente com dúvida no coração, filhos legítimos do Senhor, gente de Deus, mas que estará fraca na fé, precisando de fortalecimento, de compaixão. Não devem ser acusados, não devem ser pisados, porque Cristo, no seu ministério, inclusive, ele seria marcado por aquele que não descarta nem o pavio fumegante, nem a cana quebrada. Ele não descartaria quem estivesse quebrado, ele restauraria. A gente precisa se compadecer de quem está na dúvida, porque legitimamente tem gente com dúvida. Tem muitas vozes, inclusive a dos falsos mestres entre nós. E se naquele tempo não tinha internet, hoje tem, é uma bênção por um lado, mas uma maldição por outro. Porque hoje vocês estão aqui ouvindo a minha palavra, mas você amanhã pode estar ouvindo um sermão de outra pessoa, e de outra depois de amanhã, e de um monte de gente. Ler livros aos montes, que naquela época era tão complicado conseguir. Inclusive a alfabetização era uma coisa rara. Hoje todo mundo sabe ler e escrever, pode ouvir um monte de coisas. Como se tornou difícil a gente manter pessoas convictas na fé. E é muito mais comum até hoje a gente encontrar pessoas na dúvida. Irmãos sinceros, que inclusive no tempo que nós estamos vivendo hoje, prestem muita atenção nisso, queridos amados irmãos que estão aqui presencialmente. Há uma inclinação em nós, se a gente não tiver uma santa iluminação do Espírito, para que não compreendamos aqueles irmãos que, em dúvida sobre o que é melhor, na dúvida, decidiram não estar aqui e assistir de casa. E a igreja pode se dividir por causa disso. E conquanto no seu coração você tenha toda a convicção de que esse negócio não faz o menor sentido de a gente ficar em casa assistindo culto numa tela, que isso não é coisa de crente, isso não é culto, pode ser que você esteja até certo na sua convicção. Mas daí a gente concluir que aquele que não está aqui porque está em dúvida é um crente dos infernos, filho do diabo, aí é complicado, né? Ou o contrário. Vocês estão em casa aí, o pastor estava falando, ajudando a gente, né? Agora é para vocês, preste atenção, vou olhar só para a câmera agora. Será que eu consigo? Vou tentar. Você pensa assim, aqueles irresponsáveis se expondo, difundindo vírus para cima e para baixo. Será que é? E se os irmãos que estão aqui, na dúvida, pensam, vai que quem pensa que esse negócio não é bem assim, de lockdown, de afastamento social, não é tão radical assim, isso é um complô contra a igreja, e eles, na dúvida, preferiram manter-se firme e vindo. São filhos do diabo que estão aqui, inclusive eu, agora por causa disso. Captou a ideia? É um tempo muito fácil para a gente ficar em dúvida. A vacina faz a gente virar jacaré ou não faz? Pois é. Tem epidemiologista, tem virologista, tem cientista que fala que ela é questionável. E tem uma dúzia que fala que não, é confiável, tem que tomar. O que você faz? Meu irmão, foro íntimo, você e Deus, eu não sei. Você vai dar conta do que você pensa sobre isso. A Bíblia não tem um verso que fala. Quando houver uma pandemia e tiver vacina,
você deve tomar ou não deve. Não tem esse verso na Bíblia. Então, meu querido, se eu ou você morremos tomando ou não tomando, chegando na glória, a gente zoa um do outro, mas estamos na glória junto. Compadeçamos-nos de quem está na dúvida. Não é um tempo fácil. E olha que é uma questão pontual, vai passar em nome de Jesus. Agora, há outras questões muito mais complicadas. Crises conjugais, termina ou não termina esse casamento? Crises de doutrina, vou ou não vou para outra denominação? Compreende? Há muitas outras questões. E como é que a gente trabalha com quem está na dúvida? Com compaixão. Vejam só, a contraposição a falsos mestres não é um homem com todos os diplomas que fala como um doutor teólogo e dá para a igreja todas as respostas. Não, a contraposição ao falso mestre é a igreja se cuidar primeiro com compaixão. Aliás, segundo com compaixão. Primeiro, mantendo-se firme no amor de Deus. Enquanto ela ora no Espírito, enquanto ela... Deixa eu ver minha colinha do texto. Enquanto ela se edifica na fé, enquanto ela espera na misericórdia de Deus. Ela também tem compaixão de quem está na dúvida. Como é que a gente se compadece na prática? Uma dica. Conversa com quem não tem as convicções que você tem, mas não para chegar como dono da verdade dizendo: viu como é que você é errado, eu sou certo? Isso é coisa do diabolos, do grego. Significa acusador. Aquele que chega com o dedo apontado. A gente chega até com algo parecido, mas não é dedo apontado, é mão estendida. E diz: por quê? Deixa eu tentar te entender. Pode ser que no final nem haja um convencimento mútuo, mas certamente deverá haver um respeito mútuo, no mínimo. Tinha gente lá na igreja de Roma que tinha dúvidas sobre comer ou não carne. E Paulo fala: sua consciência está em crise? Come não, come só legumes. E quem come, não menospreze quem não come, viu? Porque ele faz isso para o Senhor, está consagrando a dúvida dele a Deus. Agora, você que não come, não julgue aquele que come, tá? Porque ele tem convicção e também come por causa da glória de Deus. Deixa o cara em paz. Vivam em paz. Captaram a ideia? É assim que a gente lida com a dúvida. Com compaixão. Irmãos, como isso cura a gente do falso mestre, da falsa profecia. Como isso ajuda a igreja. Mas eu preciso ir, porque isso não cura a hora que avança. Verso 23. Olha lá. Quem é o nosso Salvador? Jesus, né? Mas aqui no caso de Judas, está na tua Bíblia, eu acredito que é igual na minha aqui, o Salvador somos nós. Porque o imperativo é para mim e para você. Salvem. Não diz orem para Jesus salvar. Não diz digam para eles que Jesus salva. Não está dizendo isso aqui. Nenhuma Bíblia, nenhuma versão. Porque está assim no grego. Lá como Judas escreveu. O imperativo é para mim e para você. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. É claro que Jesus é quem salva finalmente. Mas quem são os agentes de Jesus? Sua igreja. Não é Jesus que está aqui pregando hoje. Sou eu. Não foi ele que depois de ressurreto disse: eu vou pelo mundo fazendo discípulos. Ele disse: ide vocês e façam discípulos. Vão vocês, né? Ou ide vós e façam discípulos. Deixou pra gente. Não vem Jesus do céu e aconselha você. Vem um irmão, senta contigo, liga para você e conversa com você. Isso é o que Judas está dizendo aqui para a gente. É uma ação nossa, operar a salvação que vem da graça de Deus por meio do que nós fazemos uns com os outros. E vejam, ele fala até a forma, arrebatando-os do fogo. Sabe qual é a ideia aqui? É pegar força e puxar. Por isso que arrebatando-os é uma violência. Sabe quando você tem uma criança que sai da igreja, está vindo uma moto, Kelvin de moto, né? Turbinada, e aí o rapaz está a 50, 30, o que importa, 20 por hora, devagarinho. Mas assim mesmo machucaria uma criança se ela ficasse na frente. O que você faz? Olha só, se você continuar ainda, pegou a moto. Você não faz isso. Eu lembro que um dia eu estava lá no Rio de Janeiro com o pastor Aquila, se não me falha a memória, ele morava em Nilópolis. E aí a gente foi num restaurante, e aí no restaurante tinha um parquinho. E as nossas crianças foram pro balanço. Aliás, eu não sei quantos adultos aqui sentem falta de balanço. Ô, brinquedo bom de brincar, né?
Tem muitos anos que eu não fiquei negócio. A última vez que eu brinquei, tomei um tombo danado lá. Fiquei quase um Jackson quebrado na cama. Bom te ver, Jackson. Muito bom te ver. Cada dia mais careca, menos barbudo. Mas a Ellen te ama, Zé é casado, tá tudo certo. E aí, o que acontece? Eu tô empurrando a Ana Luísa. A Ana Luísa é parecida comigo, é aventureira. Do tipo, empurra mais, pai. Empurra mais, pai. Quase que dá a volta, né? Vira quase uma roda gigante, né? Aí lá em cima. Aí daqui a pouco uma criancinha achou bonitinho a cena e veio para ver de perto. Ela saiu da mesa dos pais, devia ter uns 2 aninhos, e veio assim, eu tinha acabado de empurrar a Ana Luísa lá no alto. Eu vi a cena. O balanço vai pegar, a menininha vai tomar na cabeça e acabou. Eu peguei pelo cabelo aqui e puxei. A menina me viu como um Shurek. Tadinho do Shurek, compará-lo comigo, né? Tô com pena dele agora. Mas ela me viu como um Shurek, o monstro do pântano, né? Como It, a coisa. Chorando com raiva, os pais viram a menina sendo pega, jogada lá. Eu falei, vocês viram a cena, né? Vocês viram, né? Eles vimos, obrigado. Que ela não vai compreender, eu espero que vocês compreendam. Vai tomar uma madeirada na cara. Eu já tomei uma no queixo uma vez na escola, fiquei apagado lá no chão. Gente, é isso que o texto está falando para você fazer. É quando você vê um irmão na iminência de tomar uma atitude, uma irmã, de fazer uma coisa que não deveria, você sabe que ele vai se destruir. Aí você pega no cangote e fala, meu irmão, pelo amor de Deus, acorda. Não é aquela conversa do tipo, olha, o que você acha? Porque eu sei, respeito a sua opinião. Não, para. É aquilo que está na cara, está óbvio. E todos nós temos essa capacidade, pelo poder do Espírito, pela palavra que a gente aprende, de ver aquilo que é gritantemente diferente de uma dúvida qualquer. E aí você sacode. Glória a Deus por quem faz isso com a gente. Já fizeram comigo. E me ajudaram muito. Jackson já participou de alguns sacodes que eu tomei, inclusive. E eu louvo a Deus por isso. Como pastor, inclusive. Como é que a gente se contrapõe à falsa profecia, ao falso mestre? A gente se compadece quem está em dúvida e pega pelos colarinhos de quem está entrando no inferno e sacode. Se ele decidir tirar a tua mão e entrar na frente do balanço, que a pancada, quem sabe, dê tempo dele se recuperar. Mas você fez sua parte. Agora, ele termina falando uma coisa muito interessante. Como é que a gente se contrapõe ao falso profeta? Como é que a gente é igreja cuidando uns dos outros para que a falsa profecia não cresça, para que o falso mestre não tenha espaço? Nesse texto, não é simplesmente orando por um pastor sério. Faz parte. Mas está em outros textos a questão pastoral. Aqui não. Aqui é para a igreja. E aqui, quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que ele quer dizer com isso? Quanto a outros, coisas que variem da dúvida e da saída para a perdição, da qual você deve salvar arrebatando, há alguns que têm algumas circunstâncias em que você precisa se aproximar e ajudar. Mas você não pode cutucar onça com vara curta. Você precisa ter uma distância segura. Porque alguns, no afã de ajudar os outros nos seus pecados, acabam caindo juntos. É o caso do irmãozinho que quer ajudar a irmãzinha. Né? A irmãzinha está lá mal no casamento e ele vai ajudar a irmãzinha. Aí ela abre o coração e ele se vê como um ótimo partido para preencher as lacunas que quem deveria preencher é o marido dela. É o pai de família que percebe na dificuldade financeira de um outro irmão que é empresário uma chance de ganhar dinheiro fácil, aproveitando-se da fraqueza daquele empresário. É o pastor que vai aconselhar e percebe que pode se beneficiar da crise que o outro está vivendo. O que você faz? Mantenha a segurança. Tem que ter aquela plaquinha, igual que você vê no shopping de vez em quando. Cuidado, piso molhado. É escorregadio. Vai com cuidado. Se tiver que cair, que caia ele sozinho, não você junto.
Se tiver que fazer alguma coisa junto, que seja ele se levantar com você, não você cair com ele. Ah, pastor, isso é falta de amor? Você imagina Jesus indo para o inferno com quem se perdeu porque ele ama demais quem não quis aceitá-lo? Você imagina essa cena? A gente quer amar mais do que Jesus mesmo? Isso é desculpa para a gente pecar com o outro, né? Eu preciso tomar cuidado, no afã de ajudar os irmãos em dúvida, de ajudar os irmãos que estão entrando no fogo, ou quaisquer outras situações, sendo compassivo, mas nunca amando o pecado ou tolerando o pecado. Muitos gostam de falar de Jesus com a mulher adúltera porque ele disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Mas a história não termina assim, termina dizendo: vai e não peques mais. Ele ajuda a pessoa, mas sem coadunar-se com o pecado dela. Captaram a ideia? Precisamos disso. Isso é a contraposição àquilo que os falsos profetas fazem no contexto de Judas. E nesse sentido, eu diria como quem é como o pai do Pierre, do meu tempo. Ele tem cabelo, eu quase não tenho. Ele não vai ficar branco em tempo. Capitão Branco é barba, né, a minha. Lembra do Capitão Planeta? Lembra, não? Tinha os rapazes lá, né? Terra, água, lembra disso? Lembra, não? Aí ele falava assim no final: o poder é de vocês. Aí ele se desmanchava, dava uma purpurinazinha, né? É meio estranho isso, né? E aí os poderes iam para cada um daqueles rapazes lá que eram militantes do ecossistema. Eu diria aqui, parafraseando o Capitão Planeta, com base em Judas: o poder é de vocês. Aqui não é o pastor. E se não vier um pastor rápido para a igreja, os irmãos vão ficar cada vez mais em dúvida, vão entrar no... Não, vão ficar assim porque a igreja não está sendo igreja. Porque aqui é a igreja que resolve a coisa. Bendita pregação expositiva. Eu e o pastor Leandro fizemos vários cursos desses, né? E não é um método, é a pregação. Ler, explicar e aplicar o texto no seu contexto. E aqui não é palavra pastoral de Judas para pastores, é para a igreja. Como é que se contrapõe a todos esses ataques dos falsos mestres? Igreja sendo igreja. Só que aí, para terminar, porque a hora já foi, já são quase 10 horas, brincadeira, podia ser pior, tá vendo? São só 8 horas e 2 minutos. Agora eu vou terminar. Você olhe para você mesmo e você pense assim: eu não vou conseguir. É difícil. A gente olha para a história da igreja e parece que isso nunca é uma realidade absoluta. Sim, há focos de avivamento, mas nunca é um incêndio generalizado dessas obras de salvação mútua. De fato, não é fácil. O remanescente fiel nunca foi a maioria. Mas Judas não termina no verso 23. Olha o que ele diz nos versos 24 em diante. Por que vai dar certo? Lembra do melô do otimista? Vai dar tudo. Você lembra o Rodrigo Seguiar? Isso é do nosso tempo, não é? É o melô do otimista, né? Vai dar certo, sim. Sabe o que vai dar? Olha só o que está nos versos 24 em diante. E o Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Há um Deus que é poderoso para evitar que nós tropecemos. E há um Deus que pode nos apresentar irrepreensíveis diante da sua glória. Vai dar certo porque a obra é de Jesus. Lembram-se de Mateus 25, quando Jesus fala para os que estão do seu lado direito? Venham, benditos de meu Pai, possuírem por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eu não tive que improvisar porque alguém se converteu na última hora, viu, gente? Está preparadinho desde quando o Pai na eternidade viu cada um de vocês como filhos amados dele. Vai para dentro, vem aproveitar. Ninguém arrebata as ovelhas de Jesus das mãos dele. Nada pode separar-nos do seu amor, do amor de Deus que está nele, nosso Cristo. Vai dar certo. Entregue-se, coloque-se à disposição.
Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero orar com vocês nesse momento. Pai querido, se alguém aqui, ou assistindo essa live, ou que estará assistindo em outro momento, que não tem uma experiência verdadeira com Cristo e viu o poder e a grandeza da graça que faz pecadores, esses que exercem a compaixão de Jesus, operam a salvação de Jesus e são compassivos uns com os outros e sente-se tocado pelo Evangelho e deseja ser salvo por ti na comunhão com o teu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, que o Senhor salve essa vida, pois na verdade esse desejo só vem do Senhor mesmo. E se algum irmão, alguma irmã que está na dúvida, que está na boca do fogo, que tem vivido no pecado, permita que a tua igreja possa exercer compaixão, salvamento, se necessário com arrebatamento, pegando com força para salvar, sempre com compaixão e compassividade, jamais se misturando ao pecado. E que para a tua glória e por tua graça, a igreja saiba como ser igreja. Até porque, inevitavelmente, no fim da história, haverá uma grande multidão no céu. O Senhor levará isso até o fim. Permita que cada um dos que estão aqui e assistindo essa live estejam nesse grande dia. Segura nossa mão, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Eliezer, vem fazer seu aviso, por favor. Obrigado, viu, irmãos, pelo carinho e pela paciência de vocês. Irmãos, a nossa penúltima palavra nessa noite, depois de agradecermos a Deus por esse momento, pela vida de cada um, por aquilo que recebemos de Deus nessa noite, e desejar orar para que essa palavra realmente possa ser aplicada às nossas vidas. Eu quero agora fazer um apelo aos irmãos que estão aqui, e nós durante a semana também vamos estar eu já estava a falar muito antes, porque as pessoas talvez não esquecerem. Mas essa semana a gente vai estar lembrando todos os dias pelo grupo da igreja a respeito da sessão que teremos no próximo domingo, que é de suma importância que todos os irmãos estejam aqui. Tá? Falei hoje pela manhã com os irmãos que estavam, que alguns não estão agora à noite, tem alguns que estão agora que não estavam na parte da manhã, mas a palavra e o apelo é para todos. Nós precisamos da igreja no domingo próximo, às 9 horas, para a sessão extraordinária, onde estaremos deliberando a exoneração do pastor Ilane e a nomeação do pastor Alex como pastor interino. Nós precisamos da presença da igreja aqui. Então, aqueles que estão aqui, que estiveram hoje pela manhã, que também já ouviram o apelo, por favor, nos ajudem. Primeiro, estando aqui no próximo domingo. E segundo, caso vejam alguém, tenham contato com alguém, algum membro da igreja, peçam, também transmitam e esse apelo para que estejam também junto conosco no próximo domingo pela manhã. Entendido? E durante a semana, como eu disse, nós vamos estar todos os dias lembrando os irmãos, passando isso pelo grupo da igreja. E agora sim, esperamos ver os irmãos na quarta-feira. Nós temos também o nosso trabalho de meio de semana, nosso culto. E esperamos também aqueles irmãos que já têm vindo e outros mais que possam também se juntar a nós. Aqueles que não puderem, que estejam conosco então no próximo domingo, tá? Como a gente acabou de falar. Chegamos então ao final do culto dessa noite. Mais uma vez, obrigado aos visitantes que estiveram conosco. Nós falamos no início, mas alguns chegaram depois. E que tenhamos então uma boa semana.
sob a direção de Deus, que onde estivermos, aquilo que estivermos fazendo, com quem estivermos, que nos lembremos dessa palavra e daquilo que nós devemos ser, né, como verdadeira igreja do Senhor, onde quer que nós estejamos. Então, vamos orar silenciosamente, cada um entregando a sua vida ao Senhor, pedindo pela nossa igreja, por si, né, primeiramente também por toda a igreja, e que Deus esteja realmente abençoando a cada um de nós. Tá? Oremos então silenciosamente, nos despedindo do culto